Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula do ERGcast, nossa quarta aula. Meu nome é Rafael e o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Allan Kardec, do livro Que é o Espiritismo. Boa noite, aqui é o Gasparino, de Itapema, dando continuidade então ao nosso curso, ao nosso trabalho, que é o ERGcast, é o curso de doutrina espírita, e Allan Kardec nos ensina que todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por este motivo médium. Consta da sua obra do Livro dos Médiuns. Muito bem. Estamos aí para mais uma aula, né? É verdade, mais uma aula, mais um trabalho, né? Mais um trabalho hoje. Que o assunto de hoje é o caráter da revelação espírita. Isso. Vamos tratar aí, vamos falar um pouquinho sobre as três revelações. A primeira lá com Moisés, a segunda com o Evangelho de Jesus e a terceira aqui com o Espiritismo, não é? Com a doutrina espírita. Isso mesmo. Muito bem, vamos fazer a nossa leitura de e-mails. Nós temos um e-mailzinho aqui que eu gostaria de ler aqui no ar, que é o e-mail da Marley, lá de Balneário Camboriú, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Um grande beijo para ti, Marley. Muito bom saber, fiquei feliz saber que você está nos acompanhando. Foi a nossa primeira professora do EG que nos introduziu nos nossos estudos, né, pai? É verdade. Puxa, eu fiquei bastante contente que ela está nos acompanhando e nos mandando e-mail aqui. E a Marley é uma pessoa queridíssima, né? Uhum. Além de saber muito dessa doutrina querida, ela tem a humildade de nos acompanhar. Ela não tem necessidade de acompanhar o nosso trabalho, lógico, porque ela sabe muito da doutrina espírita. Mas com toda a humildade dela, ela nos acompanha e pedimos já para ela, já fiz isso por escrito e fazemos agora ao vivo, né, ao vivo do nosso programa, que sempre que a gente cometer algum deslize, que ela faça a gentileza de nos chamar a atenção, né? Com certeza, vai ser um prazer ser chamado a atenção por ela, porque a gente precisa. Com certeza. A gente vai, é claro, não somos perfeitos, vamos cometer mais erros e quem puder nos ajudar, e a Marley está aí, já está convidada aí para nos ajudar. O nosso objetivo sempre foi, desde o início, é trazer essa doutrina com a verdade, né? Com a mais pura das verdades. Isso mesmo. Porque muitas pessoas que nos acompanham entendem da doutrina espírita, conhecem. Outras tantas estão ouvindo sobre o espiritismo pela primeira vez. Conhecendo agora, então nós não podemos, de maneira alguma, cometer uma gafe e deixar essa gafe sem corrigir. Sem correção. Gafe nós vamos cometer. Certeza. Não somos perfeitos, não conhecemos tudo. Uhum. Mas queremos trazer isso como uma regra do nosso trabalho. Vamos nos corrigir sempre que a gente cometer um erro. É verdade. Vamos estar sempre buscando o certo, né? O certo, com certeza. Deixa eu ler rapidamente só o e-mail dela, que eu acho que vale a pena aqui, ó. Ela fala assim, oi amigo, como estás? Ouvi tuas duas aulas e quero parabenizar pela iniciativa. É mais uma ferramenta de divulgação da nossa abençoada doutrina. Tentei fazer um comentário, mas não entendi. Abri uma página de pergunta que é em inglês e não soube como responder. Esse é fato no nosso blog, até queria rapidinho aqui. Quem não conseguir comentar, logo abaixo do título, de onde a gente coloca o número da aula e o título da aula, tem um linkzinho bem sem vergonha ali, comentários. Ali que é para tu comentar diretamente do blog. Tem um cadastrinho bem simples de fazer, que é com e-mail, só para a gente saber quem é que está comentando. E é ali que faz. Deixa eu continuar aqui. Aí ela continua. Como a nossa amizade é antiga, penso que posso apontar alguns pontos que considerei incorretos. Vamos lá. Na aula 1, a afirmação de que o ESD é um curso organizado pelos centros espíritas. Aí nós nos corrigimos na segunda aula, né, falando que é organizado pela FEB. Pela FEB. Né? Ela comentou que Kardec era do século XVIII, nós falamos que era do século XVIII, um pequeno errinho de cálculo, nosso Kardec é do século XIX, né? Só 100 anos, né? Só 100 anos de século de erro. Mas é que ele era de 1854, pelo menos quando codificou, né? E a gente confundiu 1800 para o século XVIII.
no século XVIII. Na verdade, é século XIX. É verdade. Ela comenta ainda que a ordem do aparecimento das obras e das obras básicas, né? A gente não comentou na ordem, mas ela gostaria de citar aqui, né? Que a gente não citou na ordem. Depois a gente comenta. Ela comenta ainda que a gente errou, que a gente já corrigiu. Acho que ela mandou esse e-mail, né, depois da segunda aula, né? Ela não chegou a ouvir a nossa terceira aula. Na terceira aula a gente corrigiu que Kardec era médium. Ela corrigiu aqui a gente também. Então, ela fez algumas correçõezinhas pra gente. Um beijo pra ti, Marley. Esperamos ter sempre seus e-mails aqui para nos ajudar. Na verdade, nós nos corrigimos em que Kardec não era médium ostensivo, né? Isso. Ostensivo. E quanto à ordem das obras, é que a gente não falou da forma correta conforme o Kardec lançou, né? Editou. É interessante porque na próxima aula nós vamos falar sobre as obras básicas, mas é interessante a gente falar novamente na ordem correta em que elas foram lançadas ao público, né? Uhum. Então, o Livro dos Espíritos, né, foi lançado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Certo. Foi a primeira obra. A segunda foi o Livro dos Médiuns, que foi publicado em janeiro de 1861. A terceira obra foi o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em abril de 1864. A terceira obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicado em agosto de 1865. E a última obra, do Pentateuco Kardeciano, é a Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que foi lançada em janeiro de 1868. Então esta é a ordem correta do Pentateuco Kardeciano, né? Muito bem. Então tá, então acho que era isso, né? Eu acho que voltamos a reiterar aqui, né? Nosso e-mail para o pessoal participar, esgcast@esgcast.com.br. Nós temos os comentários do blog, se alguém quiser lá, deixa um comentáriozinho. Temos o Facebook, curta a nossa página lá, facebook.com/esgcast. Temos nosso Twitter, que é @esgcast, e canal é que não falta para o pessoal conversar com a gente. Gente, corrijam, mandem comentários, toda a aula, estamos aí para a gente comentar. É verdade, nós aceitamos e gostaríamos de receber sugestões, críticas, né? Apontamentos desta ou daquela maneira como nós estamos colocando as informações no ar. Isso. É importante para nós, né? Verdade. Porque o nosso objetivo, como falamos, é falar o mais correto possível sobre essa doutrina. Uhum. Então tá, vamos fazer aqui a nossa oração inicial para começar a nossa aula, certo? Certo. Então tá, vamos nos concentrar um pouquinho, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos pedir a eles a iluminação necessária, o acompanhamento necessário, que os bons espíritos estejam sempre junto conosco, nos ajudando, nos intuindo, que a nossa aula seja produtiva e bastante informativa e que todo mundo aprenda o que estamos dispostos a conversar aqui hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, agora então eu passo para ti a bola, a palavra, falar sobre a revelação, o caráter da revelação espírita. Muito bem. Eu gostaria de, inicialmente, chamar a atenção para todos os que nos acompanham da importância desse texto, desse ensinamento. Com esse texto, a gente vai realmente começar a entender a doutrina espírita. Como você falou no início, né, deu um conceito de espiritismo. Uhum. Tem outros tantos conceitos de espiritismo, mas o que você falou retrata muito bem o que é, na verdade, o espiritismo, né? E o espiritismo também, ele realiza aquilo que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Uhum. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Uhum. Olha, esse ensinamento, o conhecimento desta máxima, é de extrema importância para todos os viventes desse planeta,
deste mundo de provas e expiações. Nós temos necessidade de saber de onde que eu vim. O que eu estou fazendo neste mundo? Na verdade, são questionamentos que a gente deve de fazer. Eu acho que em algum momento na vida todo mundo para e se pergunta pelo menos uma vez isso, né? Por que que eu estou aqui? O que eu estou fazendo neste mundo? É verdade. Muitos sofrendo, outros não, uns na pobreza, outros na riqueza. Uns nascem defeituosos, outros nascem defeituosos, é verdade. Então, se a gente raciocinar, usar a razão, que é o que a gente mais prega na doutrina espírita, né, que é a fé raciocinada, se a gente usar a nossa razão, a gente vai ver que tem que ter um sentido para que tudo isso que está à nossa volta esteja acontecendo. Tantas desigualdades sociais, tantas diferenças entre os seres humanos, tantas divergências nas famílias principalmente. Principalmente, então, há que a gente pensar um pouquinho, fazer um raciocínio, por que tudo isso se Deus é infinitamente justo e bom? Isso que eu ia falar, acho que eu comentei uma aula passada. Meu Deus é infinitamente bom e justo. Como é que uns sofrem tanto e outros não? É verdade. Né? Não faz... Então esses são os questionamentos que a gente pede para as pessoas fazerem. Isso. Se perguntarem, o que estou fazendo neste mundo? Qual é o meu papel? Com que propósito eu estou aqui, né? É verdade. O que Deus reservou para mim? Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Sim. Qual é o plano que Deus tem para mim? Eu estou comprometido com Deus, com a minha saúde espiritual? Estou pensando na minha saúde espiritual? Será que estou? Então são questionamentos que a gente deve de fazer, né? E principalmente, para onde que eu vou? Porque esta vida, de repente, vai acabar. É verdade. Ela é transitória. É verdade. Então, quando a morte do corpo físico acontecer, porque a gente sempre diz, a morte não existe. A morte existe, sim, para a matéria. Quando a matéria morrer e se cumprir aquilo que está no Evangelho não, no Antigo Testamento, tu és pó e pó has de tornar. Vamos voltar para a terra, vamos voltar para a matéria, vamos fazer parte do todo da matéria, né? Sim. E para onde é que eu vou? Então esses são os questionamentos que a gente instiga as pessoas a fazerem. Sim. Porque tem muitas pessoas que vivem esta vida e não pensam que de repente vão morrer, que de repente os seus atos, bons ou ruins, vão repercutir. Vão refletir de alguma maneira, né? É verdade. Então são tudo questionamentos que a gente deve de fazer para a gente mesmo. Sim. É isso que a doutrina espírita mais nos ensina, mais nos esclarece, e que a gente, quando começa a fazer o estudo e começa a entender essas máximas, você começa a perceber o quanto essa doutrina é maravilhosa. Por quê? Porque ela te dá respostas. É verdade. Respostas com a razão, não é verdade? É engraçado, outro dia, teve uma colega minha lá do trabalho que comentou do blog, e ela falou que ela era católica, né, tudo, mas ela disse que só encontrou algumas respostas para ela, não dizendo que os católicos são errados, lógico, respeitando a crença de cada um, mas ela disse que ela só encontrou algumas respostas que ela tinha na doutrina espírita, né, porque tem esse lado do porquê. Né? Coisa que às vezes outras religiões te deixam um pouco na mão, assim, do porquê raciocinado, da fé raciocinada, do porquê que as coisas acontecem. É verdade. E a nossa doutrina, com a graça do nosso bom Pai, nos traz essas respostas, né, que nos convencem, né? É verdade. Ela nos convence, realmente. Quando você toma conhecimento do porquê das diferenças sociais, do porquê dos sofrimentos, né, do porquê de tanta divergência entre os povos, aí você começa a entender que tudo isso tem um sentido, e que tudo isso é necessário. Necessário porque faz parte da nossa evolução. Que assim que a gente conseguir passar para estágios maiores, lá na frente, essas diferenças vão desaparecendo. Sim, é verdade.
vão desaparecendo. Até que um dia, né, estaremos vivendo em mundos evoluídos em que seremos todos iguais. Iguais para o bem, para o amor. Sim, né? sim, é verdade. Sem ganância, sem ódio, sem rancor, sem vaidade, sem egoísmo, sem orgulho. Isso tá longe, hein? Estamos longe, mas a gente está no caminho, né? Estamos aqui tentando, mas tá longe da humanidade chegar lá. Nós temos que batalhar por isso, né? É como a gente já estudou, né? Não há encarnação perdida, né? Sempre tu evolui, né? De alguma maneira ou de outra. Então acho que a humanidade caminha, de uma maneira ou de outra caminha para frente, caminha para sua evolução. É progressiva, né? Progressivo. A gente vai falar alguma coisinha sobre a doutrina progressiva mais na frente. Uhum. E o que nos revela então essa doutrina, né? Que o nosso tema hoje é a revelação, né? Sim. Ela revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, a respeito do universo, a respeito dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Tudo isso a nossa doutrina nos traz. Uhum. Ela revela ainda o que somos, de onde viemos, como falei, e para onde vamos, e qual o objetivo de nossa existência, e qual a razão da dor e do sofrimento. Sim. Tudo isto, essa doutrina de amor, nos esclarece, nos traz, como diz, levanta o véu, que sobre muitos assuntos ele ainda existe, esclarece, como diz, clareia as nossas ideias a respeito dessas questões, tão difíceis de serem respondidas por outras filosofias, né, por outras doutrinas. Uhum. Difíceis porque elas não têm o conhecimento do mundo espiritual e também porque rejeitam a lei da reencarnação, né? Elas pregam a unicidade da vida, né? Sim. Pregando a unicidade da vida, realmente elas não têm como concordar que o sofrimento é necessário, que faz parte da evolução, né? Uhum. Mas não vai aqui nenhuma crítica, nenhuma religião. Longe nós estamos de criticar qualquer religião. Não é nosso papel, Sim. Não é a nossa função. Respeitamos todas as doutrinas, todas as religiões. Estamos falando do que nós professamos, né? Sim, é verdade. Muito bem. Então, como o nosso texto é revelação, vamos então ver o que quer dizer revelar. Vamos lá. Que vem do latim, é revelare, né? Cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. Quer dizer, se descobrir, né? Uhum. Aparecer. E figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Certo. Então a característica principal de qualquer revelação, ela tem que ser a verdade. A verdade. Quer dizer, revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se esse fato é falso, já não é um fato, né? Uhum. É por consequência, então não existe essa revelação. Então o caráter essencial de toda a revelação é, pois, a da eterna verdade. Uhum. Vamos falar então de 3 revelações que Deus, na sua infinita bondade, deu à humanidade. A primeira grande revelação que os homens receberam veio com Moisés. Certo. Um grande profeta, e que nos trouxe o Decálogo, que foi recebido no Monte Sinai, que constitui hoje a parte divina da lei mosaica. Uhum. A segunda grande revelação veio com o nosso grande mestre dos mestres, Jesus Cristo, que nos trouxe então um ensino moral contido no seu Evangelho. Certo. Evangelho que já há 2000 anos Jesus nos trouxe, nos deixou esses ensinamentos, e nós, teimosamente, ainda recalcitramos nos seus ensinamentos, né? Insistimos em não segui-los como deveria. Insistimos em não segui-lo. Verdade. Então nós necessitamos do Evangelho de Jesus, nós necessitamos de cumprir, de estudá-los, aprendê-los e praticá-los. É verdade. Não temos mais tempo, não é mesmo? É. Mas, infelizmente, os homens ainda preferem a porta larga, né? É verdade.
grande porta das perdições. Ainda estamos perdidos em egoísmo, perdidos em rancor, em ódio, Ódio, infelizmente. guerras. O ser humano ainda está patinando aí. Mas a nossa grande esperança é que a humanidade, como ela é progressiva, aos poucos elas vão se libertando, né, dessas amarras que é o materialismo, que é o apego aos bens materiais, e saindo do ter, né, e partindo para o ser, que é a era do espírito, né, que é aquilo que Jesus tanto nos ensinou no seu evangelho. E a terceira e grande revelação, que é o Consolador prometido, que é esta doutrina de amor, é a doutrina espírita. Então essa foi a grande terceira revelação, né? Sim. E essa revelação, essa doutrina, ela é coletiva, no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Portanto, nenhum ser humano na Terra pode arvorar-se no direito de dizer que é o seu Criador. É o Criador da doutrina. Né? Isso. E eu sou da doutrina espírita. Não. Absolutamente não. Eu acho que a grande diferença aqui das três revelações, acho que uma das grandes diferenças é essa, né? A primeira revelação com Moisés foi destinada a um povo específico, né? Apesar de valer para todo mundo, mas veio para um povo específico. Jesus também veio num lugar específico, então o seu ensinamento, no primeiro momento, ficou restrito a um povo. Aos hebreus, né? E usar os hebreus. E a doutrina espírita não. Ela já surgiu em vários lugares ao mesmo tempo, em diversos pontos do globo, e então a doutrina já é coletiva, né? Ninguém tem acho que nem Kardec, né? Dá para falar isso. Ninguém tem a palavra de dizer, não, eu sou o criador da doutrina espírita. De maneira nenhuma. E sempre que se fala em Kardec, a gente fala do codificador, né? É verdade. A grande obra de Kardec, o grande trabalho dele, que foi fantástico, né? Foi no sentido de codificar a doutrina. Foi escrever e organizar. E a doutrina já estava aí, né? Os ensinamentos já estavam aí. Para que você possa estudar e aprender, Isso né? mesmo. E Moisés, né, obviamente, quando ele trouxe o Decálogo, aquilo veio direcionado mais para o povo hebreu. O Decálogo, Deus não mandou leis apenas para um povo, né? Sim. Tanto que os 10 mandamentos servem para a humanidade toda, né? Logicamente. E servirão para sempre, né? Mas acho que a missão de Moisés e do povo dele, naquele momento, era difundir isso aí, né? Difundir a lei do Deus único e o Decálogo, né? E o Decálogo. É verdade. Então, como diz essa doutrina, né, essa terceira revelação, ela já estava predita. Já estava, como se diz assim, prevista, né? Nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, versículos 17 e 18, assim se expressa. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões, e os velhos, sonhos. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Sim. Mais uma vez, afirmando, né, que a doutrina não veio de nenhum culto, né, nada de coisa especial, né, ela veio de forma coletiva, enviada pelos espíritos instrutores da humanidade. E aí está para que todos possam usufruir desta doutrina. Isso, né? É verdade. E outra coisa é que a doutrina veio numa época em que o ser humano já está intelectualmente mais desenvolvido, né? Mais capaz de entender e trabalhar com tudo isso que ele está recebendo de informação, né? É verdade, tanto que após a promessa de Jesus demorou 19 séculos, né? 19 séculos, corrigindo agora, né? 19 séculos. Agora foi no século XIX. Então Kardec nos diz, né, que em parte nenhuma
o ensino espírita foi dado integralmente. Isso quer dizer que os espíritos não transmitiram tudo. E que ainda tem muito que ser transmitido. Muito que aprender, né? Muito que aprender. Tanto que ela é progressiva, né? Uhum. A doutrina espírita, ela é progressiva. Então, tendo o ensino que ser coletivo e não individual. Não veio nenhuma instrução individual, né? Sim. Nenhum espírito instrutor da humanidade transmitiu algum ensinamento para esta ou para aquela pessoa. É para a humanidade. Para o coletivo. De um modo coletivo, né? Uhum. E os espíritos dividiram o trabalho disseminando por vários lugares os assuntos de estudo e observação. Do mesmo modo que em algumas fábricas, né? Então está dando exemplo, né? Em algumas fábricas o trabalho está fazendo uma comparação com um trabalho em série, Sim. né? Por exemplo, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. Uhum. É uma comparação que Kardec faz com a nossa doutrina. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Nem tudo foi revelado ainda. Ainda, né? Pensa, né? Tanta coisa que tem para a gente estudar, tanta coisa que já nos foi revelado, mas nem tudo ainda foi revelado. Uhum. A revelação cristã havia sucedido à revelação mosaica, né? Óbvio. Primeiro veio Moisés, depois veio Jesus. Portanto, Jesus sucedeu a Moisés. A revelação espírita vem completá-la. A revelação espírita completa os dois, completa a revelação mosaica e completa a revelação de Jesus Cristo. Uhum. O Cristo a anunciou e ele próprio preside a esse novo surto de pensamento humano. Uhum. Jesus nos prometeu essa doutrina. Então lá em São João, capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e 26, assim está escrito: Se me amais, Jesus falando, né? Uhum. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Esta promessa de Jesus, quando ele diz que vai enviar outro Consolador e que vai ficar eternamente conosco, né? O que ele está querendo dizer? Ele não está dizendo que vai vir um outro Cristo. Um outro Messias, né? Ele não está, um outro Messias. Ele não está dizendo que vai vir um outro profeta. Sim. Porque um novo Cristo, um novo profeta, ficaria com a humanidade o tempo normal. Tempo restrito, né? Todo ser humano permanece, né? Jesus ficou com a humanidade 33 anos. Uhum. Então ele está falando de algo muito mais substancial. Está falando de algo que vai ficar eternamente conosco. Uhum. Veja bem. Ele diz mais, na continuidade: o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis. Porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Se esse Consolador veio para nos ensinar todas as coisas, é porque Jesus não ensinou tudo que... Não ensinou. Por que Jesus não ensinou tudo o que era preciso ensinar? Porque a humanidade da época não tinha conhecimento, não tinha desenvolvimento moral e intelectual para entender tudo que Jesus precisava passar. Sim. Não é que Jesus não saiba. Sim. Jesus sabe de tudo. Mas aquele povo, ainda ignorante, ainda nos primórdios, né, da humanidade, não tinha condições de absorver o conhecimento que Jesus precisava passar. Imagina tu hoje, a gente já se pergunta e como é que funciona a reencarnação, como é que funciona
todos esses novos conceitos que nós estamos estudando. Imagina há 2000 anos atrás, um povo extremamente supersticioso, extremamente inculto, digamos assim, tendo esse tipo de revelação, tendo esse tipo de... eu acho que ia passar batido por eles então Jesus deu a eles o que era necessário, né? Do momento, né? Isso. É o que tinha para aquele momento. Uhum. Como eles poderiam aprender, foi como Jesus teve que passar. Tanto que Jesus usou parábolas. O tempo todo, né? O tempo todo. Ele fazia historinhas, né? Sim, sim. Historinha aqui, historinha ali, para que as pessoas pudessem entender. Como se estivesse ensinando crianças, né? Como se estivesse ensinando crianças. Uhum. Mesmo assim, as parábolas que ele falava ainda não eram entendidas. Uhum. Vamos exemplificar aqui quando Jesus falou para Nicodemos que o homem, para entrar no reino dos céus, precisava nascer novamente. Nascer de novo. Nicodemos foi a loucura. Uhum. Mas como, Senhor, um homem de 80 anos pode voltar novamente ao ventre de sua mãe? E aí Jesus puxou a orelha de Nicodemos, né? Tu és doutor, né? E não entende as coisas que eu te falo. Se não entende as coisas que eu te falo, que são as coisas da terra, diz Jesus, como que você vai entender as coisas de Deus? Uhum. Então, e Nicodemos era doutor da lei, né? Sim. Então imaginamos os demais a quem Jesus pregava e tinha que fazer essas parábolas, Sim. tinha que fazer essas historinhas, que era como eles poderiam entender. Uhum. Então por isso Jesus não disse tudo naquela época. E no Consolador, nessa parte do Consolador prometido, ele diz mais ainda, né? Que o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar o que vos tenho dito. Uhum. Que vos fará recordar? Porque nós esquecemos. 2000 anos que Jesus nos ensinou, veio na Terra, trouxe seu Evangelho, que é vigente até hoje e vai vigiar por muitos e muitos séculos, para toda a vida, e nós ainda passamos batido pelos ensinamentos de Jesus. É verdade. Quer dizer, o homem esqueceu todo aquele ensinamento, toda aquela luz que Jesus trouxe para a humanidade, pronto, foi esquecido. Esqueceu, deturpou muita coisa. Deturpou, tomou outros caminhos, né? Então, essa é uma das funções, uma das missões da doutrina espírita, né? Uhum. Recordar tudo que Jesus nos falou, tudo que Jesus nos ensinou. Para tu ver como a gente vai evoluindo, se Jesus na sua época não revelou tudo da forma como porque o povo era ignorante, também o Consolador, a doutrina espírita, também ela não nos revela tudo, né? Nós também ainda estamos evoluindo e vamos saber aos poucos tudo o que tem pela frente, né? Somente quando atingirmos uma certa evolução moral e intelectual, porque há necessidade das duas, Uhum. é que a gente vai ainda entender muitas coisas que hoje ainda estão sob o véu. Ainda estão tipo uma nuvem em cima, né? Uhum. Mas nós um dia vamos saber. Um dia vamos estar lá. Um dia nós saberemos de tudo, como Jesus também o sabe, né? Uhum. Por isso é que há necessidade da humanidade evoluir. Por isso que nós estamos nessa fase de transição, para que todas essas pessoas hoje consideradas más, não voltem mais a reencarnar no seio das pessoas de boa vontade e que estão com interesse na evolução, estão praticando o Evangelho de Jesus, porque essas pessoas, infelizmente, elas estão rodando nos seus testes, nos seus exames, né, e não estão conseguindo acompanhar a evolução moral da humanidade. Vão ter que ser degradadas para outros mundos, para que esse povo de boa vontade que hoje habita a Terra, possa galgar um grau a mais, né? É verdade. Então, continuando sobre a revelação, nós podemos dizer que a revelação espírita ela tem duplo caráter, porque ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Uhum. Na revelação divina,
é porque a sua origem é da iniciativa dos espíritos. Então, é a parte divina, né? Sim. Sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem, que é a parte científica. Uhum. Ela tem os dois caráteres, Os né? dois caráteres. Caráter divino e caráter Sim. científico. E para a gente concluir a nossa aulinha de hoje, um último caráter da revelação espírita a ressaltar, das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Então é isso que a gente falou no curso da nossa conversa, que a doutrina ela é progressiva porque a humanidade ela é também progressiva. Uhum. Nós somos progressivos no sentido que nós estamos caminhando na direção da evolução, né? Sim. Foi a missão que Deus nos deu quando nos criou, né? Nos criou simples e ignorantes e nos deu por missão a evolução. A evolução, isso é verdade. Nós é que trilhamos caminhos outros, né? Uhum. Temos o nosso livre-arbítrio e saímos aí pelas nossas vidas afora fazendo as estripulias e por isso hoje estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. É mesmo. Mas a doutrina como a humanidade eles são progressivos. Quer dizer, caminho no sentido da evolução. Então, eu acho que era isso que eu queria falar basicamente sobre o caráter da revelação espírita, né? Uhum. E fica aqui, então, o nosso obrigado pela atenção de todos aqueles que nos acompanham. E mais uma vez dizendo a todos que prezaríamos muito receber críticas, sugestões, argumentações, perguntas, né, dúvidas que alguém tenha. Sim, é verdade. E prazerosamente nós, na próxima aula, estaremos respondendo. E se não conseguirmos a resposta, numa outra aula a gente vai responder. Vamos buscar, né? Vamos buscar, vamos pedir para a Marley nos ajudar, né, o pessoal do centro que a gente trabalha nos ajudar, né, nos questionamentos, mas nosso objetivo é esclarecer todas as dúvidas, não é verdade? Aliás, se tiver também não só crítica, né? Sugestões de como a gente fazer a nossa aula melhor, É verdade, é. estamos abertos a tudo. Com Então, certeza. acho que era isso, né? Só resumir bem rapidinho, né? Fazer um apanhadinho geral. Sobre o caráter da revelação espírita, temos que o espiritismo, a doutrina espírita é a terceira revelação prometida. Isso é a terceira revelação. Consolador prometido por Jesus, né? Certo. E que temos um duplo caráter, né? O caráter divino, o caráter religioso e o caráter científico. Divino porque vem dos espíritos e tem essa função de nos levar até Deus. Que são os instrutores da humanidade, Exatamente. Né? E científico porque sim está sendo codificado aqui pelos homens num trabalho metodológico, né? Um trabalho que está organizado de uma forma metodológica. É elaborado, né? Bem elaborado. Acho que era isso, né? Nossa. Acho que era isso aí, né? Se o pessoal tiver dúvidas, por favor. É verdade. Então vamos encerrar a nossa aula de hoje fazendo a nossa prece final. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, esse Deus infinitamente justo e bom, esse Deus que nos ama, que nos perdoa e que nos provê de todas as nossas necessidades. Pai, nosso muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo teto, pelo salário, pela família que nos destes. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos desculpas, perdão pelas nossas faltas, porque ainda estamos imperfeitos. Mas desejamos, Pai amado, trilhar o caminho do bem, passar pela porta estreita, cumprir com o Evangelho de nosso querido Jesus, nosso mestre e amigo, que, como ele diz, é o único caminho para chegar até vós. E assim, Pai amado, em nome de Jesus, em teu nome, nosso Pai e Criador, nós encerramos a nossa aula dessa noite. Querido Jesus, que a tua paz e o teu amor permaneçam entre todos os nós. Que assim seja. Que assim seja.
Então tá, boa noite para todo mundo e até quarta que vem na nossa próxima aula, que o tema é... Vamos lá? A próxima aula seria as obras básicas. Vamos falar sobre as obras básicas. As obras básicas. Muito bem. Fica aqui meu boa noite, que todos fiquem com Deus. Boa noite a todos. Valeu.